Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje a gente tem um tema aqui, bastante poderoso. A gente vai unir tecnologia, vai falar de inovação, mas também de impacto social. É tecnologia e inteligências artificiais nas periferias, transformando carreiras e comunidades. E o nosso convidado é o professor Henrique Eduardo Souza. E eu sou suspeita, gente, porque eu fui aluna dele, né? Tomei coragem e fui atrás dele lá no Instagram, porque a aula dele é sensacional. Falei assim, o não já está aqui, né? Então, eu vou lá batalhar para um sim. Quem sabe ele vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Ele é especialista em soluções distribuídas e cloud, com mais de 22 anos de experiência no setor. E ele também é defensor de que todo mundo merece uma oportunidade e acredita que a tecnologia pode mudar as vidas, especialmente nas periferias. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Professor Henrique, você atua há muitos anos com tecnologias como cloud, IoT e inteligência artificial. Na sua visão, como as periferias podem se beneficiar dessas inovações? E eu também quero saber se existe alguma barreira para esses jovens ou se as oportunidades estão ampliando e a tecnologia está democratizando as oportunidades ou ainda perpetua desigualdades. Professor Henrique, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Tudo bem, pessoal? Muito prazer, já fui devidamente apresentado aí, mas também tenho uma longa jornada de educação, que eu já dou aula também há mais de 14 anos, e aí muita gente me pergunta, às vezes na sala de aula, você só dá aula? Não, eu trabalho, né? Eu trabalho com algo que eu acredito e defendo aquilo que eu trabalho dentro da sala de aula, então, por isso que as aulas são mais, eu diria, um pouquinho mais dinâmicas, né? Do que o normal. Eu trago a realidade do nosso dia a dia. E em 22 eu fui reconhecido pela Microsoft como um profissional muito valioso, que é um reconhecimento global ali, que anualmente a gente faz um evento, anualmente a Microsoft faz um evento lá na sede em Seattle, e em 2023, 2024 na verdade, foi a primeira vez que eu fui lá na Microsoft, conheci, tirei foto, parecia uma criança andando num parque de diversões ali, fiquei bem feliz, bem feliz. E também foi a primeira vez que eu tive coragem de falar outro idioma, ou palestrar em outro idioma, então eu fiz isso também lá, e foi bem legal. Mas quanto à sua pergunta em referência, vamos por partes, né? O que a tecnologia pode beneficiar a periferia logo de cara? Hoje em dia, a tecnologia ela é algo mais difundido. Obviamente, depende do nível da periferia que você está falando. A gente tem periferias, que em São Paulo a gente conhece como periferia, a gente tem favelas. Então, você tem diferentes níveis de periferia. A informação na favela, eu diria que ela é muito mais difícil de se chegar. Precisa chegar via ONG, tem todo um complexo. Quem já viu Cidade de Deus, aquela série Impuros, vai entender o que eu estou falando, ou até quem vive uma comunidade um pouco mais desprivilegiada pelo CEP, que muitas vezes, você sabia disso, que uma favela tem um CEP só. E aí o cara mora numa comunidade gigante, tem um Que coisa, CEP. né, professor? E é um dos pontos o primeiro ponto para mim que diferencia as pessoas é na roleta do CEP, onde você caiu. Se você caiu no CEP muito ruim, a sua trajetória vai ser muito mais complexa e comprida. Dá para chegar? Dá para chegar, óbvio que dá. Mas não é fácil. E você vai ouvir bastante coisa que eu sou uma dessas pessoas que não foi privilegiado pelo CEP. Então, cresci numa periferia de Carapicuíba, e com bastante dificuldade, e fui ter contato com tecnologia com 15 para 16 anos, 15 para 16 anos. Então, já tenho 43. Então, se você pensar que 43 ali eu tinha 15 para 16, em 96 para 97. A primeira vez que eu mexi num computador. Antes eu tinha mexido em computadores, mas na casa de um amigo. Primeira vez que chegou um computador na minha casa, eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu comecei a fazer trabalho de todo mundo. Pegava o trabalho de todo mundo da escola, só imprimia em fontes diferentes
em fazer um monte de trabalho para todo mundo. Então foi minha primeira fonte de renda ali, fazendo trabalho para os outros. Mas respondendo a tua pergunta, dependendo do tipo da periferia, você está mais perto, porque hoje todo mundo tem acesso ao YouTube. Lá tem conteúdos excelentes de pessoas que eu conheço pessoalmente. Eu tenho muito conteúdo bom no YouTube. O que eu preciso fazer, né? Primeiro, eu preciso organizar uma trilha de estudos para entender o que eu mais gosto. Então a tecnologia está ali. Ela consegue te aproximar tanto com influenciadores quanto com um roadmap, até mesmo até um mapa de estudos que você vai criar para aquilo que você quer. Mas a primeira coisa, dentro das principais cidades, você tem hubs de tecnologia. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um local chamado Microsoft Reactor, tem palestra presencial toda semana. Toda sexta-feira, praticamente o ano todo, tem palestra de um monte de assunto. Então, independente de onde o cara tá aí, é de graça, tá? O cara só ir lá, se cadastra e vai. Você tem um monte de assunto para você aprender, discutir, conversar com um monte de gente, até mesmo pedir indicação de carreira. Então, ali é o primeiro momento. E hoje as empresas elas têm dado muita oportunidade para menores aprendizes, né? Então, por exemplo, o menino tem 17, 18 anos, está naquela fase complexa do ensino médio, saindo ali para a vida adulta, ele quer ter o dinheiro dele. A gente sabe que a gente sabe que na periferia é tudo muito difícil. Eu sei disso, era bem difícil, a gente queria um tênis e não tinha, a mãe não tinha condição. E você vai fazer o quê? Você vai trabalhar e não tem emprego, cara. Não tem trabalho para quem não tem experiência, é muito difícil, ainda mais na área de tecnologia. Hoje as empresas abrem oportunidades, um monte de empresa grande, média e pequena tem oportunidade para menor aprendiz. Então você pode entrar ali. Mas se você contar a tua história, eu venho de uma família assim, meu pai é tal coisa, eu vou ser o primeiro a entrar na faculdade, a empresa vai se encantar com você e você consegue o seu a primeira oportunidade, e dali você vai estudar, pedir indicação para pessoas que já estão lá há bastante tempo. Então, esse é um grande começo, né? Quando você embarca em uma empresa e começa a pedir indicações. Mas, Henrique, eu não tive essa oportunidade, eu tenho 20 e poucos anos, já passei da fase do menor aprendiz, o que eu faço, né? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Não entrei na área, estou trabalhando no supermercado, não que isso não seja um trabalho, mas eu quero ir para a área de tecnologia, quero adentrar ali uma faculdade, desculpa, qual que seria um caminho, né? Primeiro caminho, faculdade, não tem jeito. Então, entrar numa faculdade, eu diria que a faculdade é o pontapé inicial, e se dedicar na faculdade. Porque ali você vai ter contato com professores, mandar mensagem para professores, para coordenadores, e assim você conseguir o seu primeiro estágio, mesmo que não remunerado, pessoal. Aí, Henrique, mas eu preciso trabalhar. Gente, a vida eu tive que fazer épocas de jornada dupla. Tripla, né? Porque você tinha estágio de 4 horas, 6 horas, mais trabalho de 6, 8 horas, mais faculdade. Então, infelizmente, até você conseguir romper essa primeira barreira ali de entrar no mercado, porque eu não tinha quem pagasse a faculdade para mim, nem podia me dar o luxo de fazer só um estágio não remunerado. Então eu tinha que fazer os dois. Continuava no trabalho, continuava no estágio e continuava ali na faculdade. Não tinha jeito. E era tudo presencial, que é pior ainda, né? Então, na época, hoje em dia dá para você fazer uma coisa online, outra presencial. Então, dá para tirar o tempo do trem, por exemplo, da condução, para estudar alguma coisa ou rever alguma coisa, né? Então, para mim, esse foi o primeiro ponto que hoje a tecnologia habilitou muita gente, né? Então, você consegue pegar uma grade de conhecimento de alguém que conhece bastante sobre aquilo que você quer ser quando crescer, né? E no final das contas, aproveitar toda essa onda de internet e estudar, né? E aí, quando você me pergunta sobre inteligência artificial, o que isso habilita para a periferia e para a educação no geral, né? Primeiro, você aprendeu de um jeito, eu aprendi de outro. Eu tenho um jeito de aprender e você tem outro. O que eu tento fazer nas minhas aulas é trazer de uma forma que todo mundo consiga entender, sempre pensando num leigo, pensando para minha mãe ali, uma senhora de 70 anos. Se minha mãe entende, eu tenho certeza que qualquer um vai entender.
Então eu trago sempre essa analogia, tentando dar essa mensagem que ela entenda. Se ela entendeu, todo mundo vai entender. Esse é o primeiro passo. Mas como é que eu faço isso? Hoje tem o chat GPT que todo mundo pode usar para fazer isso, o Copilot também, que é o da Microsoft, que você pode usar também para montar um plano de estudo macro para você. Então, acesso ao chat GPT você tem pelo celular. Acesso ao YouTube você tem pelo celular. Eu não preciso ter um computador. E como é que eu estudo lógica para começar? No papel, pessoal. Então, você quer entrar na área de tecnologia, aprendendo lógica, você pode fazer no papel. Ah, e depois você vai ter que sentar num computador, vai numa lan house, alguma coisa que você pague por hora. Tem hoje como você fazer isso sem instalar nada, tudo pela internet, até pelo celular, tá? Pelo um tablet mais baratinho. Dá para você escrever um programa de computador para testar a sua lógica usando um tablet, usando um celular ou até mesmo usando um aplicativo na internet. Então, tudo isso é possível de se fazer, pensando que quem não tem condição hoje de adquirir um notebook potente, com placa de vídeo para treinar modelo, tá tudo bem. Vamos começar por algum lugar, né? Então já é um começo. Não sei se eu respondi tudo, mas porque eu sempre esqueço o começo. Quando a pergunta é muito longa, eu esqueço ela, o contexto inteiro, então eu vou levando. Não, mas respondeu sim, professor, respondeu sim, né? E eu estava pensando aqui, uma coisa interessante que tem lá na sua biografia é uma fórmula que você criou, né? Sim. Eu não vou falar aqui o significado, mas eu vou falar a forma. R igual a T mais D mais TD ao quadrado, né? Aí eu vou deixar aí para você explicar um pouquinho Ó, sobre a fórmula. eu coloquei o quadrado na minha situação, tá? Tá. Então, a gente fala de o resultado depende do trabalho, mais dedicação. Na verdade, não é o trabalho primeiro, né? É o tempo. Porque o tempo mais a dedicação e mais o trabalho duro, isso te coloca um resultado. E aí depende na camada da sociedade que você tá, você põe um exponencial, porque as dificuldades, elas vão existir. Enquanto mais baixa a camada da sociedade, mais você pode elevar isso ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, à quinta potência, porque cada trânsito de barreira social, pessoal, ela é custoso, demorado e requer, eu diria até uma outra sigla que seria a resiliência, né? Que é mais a resiliência em tudo isso para você se provar o tempo todo e ter que provar para um monte de gente que você é bom naquilo que você está fazendo, não é por conta da sua cor, ou de onde você veio, ou da sua religião, nada disso importa, mas sim o resultado que você traz. E é isso. Então, tempo mais a dedicação, mais o trabalho duro, ao expoente que você se enquadrar ali pela dificuldade de você, eu tenho uma deficiência de intelectual ou deficiência de aprendizado, eu tenho uma deficiência física, eu tenho moro numa periferia, moro em tal região remota do país, tudo isso eleva a sua dificuldade a chegar, né? A ter o seu resultado. E o resultado, pessoal, ele não é algo que acontece assim, né? Do dia para a noite. Ele demora, e demora às vezes até anos. E teve muitas pessoas que, ao longo desses 14 anos que eu dou aula, me encontraram em sala de aula, em algum curso no YouTube, e, puta, Henrique, eu quero desistir, tô ganhando muito mal, preciso pagar as contas de casa. Eu falei, cara, mantém, continua. E depois eu vejo um feedback da pessoa. Cara, consegui. Agora eu tô trabalhando só naquilo, só fazendo isso, tô ganhando o suficiente para pagar minha casa, mais guardar dinheiro, mais fazer uma pós-graduação. Eu falei, tá vendo? É tempo. Então, o tempo é um denominador que uma hora o resultado vem. Então, o tempo é muito importante também, que nada acontece do dia para a noite. E eu tenho um filho de 20 e um de 14 agora, né? E eu sei o quanto o tempo dessas gerações é extremamente. Tem que ser rápido. Senão, não. Eu explico isso para eles todo dia. Você não vai aprender a fazer um aplicativo para iOS de hoje para amanhã. Você pode até fazer um aplicativo. Você não vai aprender. Você vai aprender o dia que você conseguir me explicar como é que eu faço. O dia que você conseguir explicar para outra pessoa. Então, você está. Mas quer dizer que eu preciso saber explicar para outra pessoa para eu estar apto a fazer algo? Não. Apto você pode estar a qualquer momento, a partir do momento que você consiga entregar. Mas apto, de fato, ser um profissional pleno, sênior,
Eu preciso conseguir explicar o minimamente como é que eu faço aquilo. Então, sempre exercita isso, né? Aprendeu algo, exercita, explica para alguém, explica para outro, e vai vendo o quanto que você conseguiu aprender realmente daquilo que você acredita que você aprendeu. Então, esse é o grande ponto, né? E nem sempre o melhor profissional é aquele que mais sabe explicar, viu? Esse é um, Sim. e os caras muito bons que eu conheci ao longo da vida, eles eram péssimos para explicar. Eu sempre quis ser o contrário, né? Eu falei, cara, eu quero ser bom, eu quero conseguir explicar para todo mundo. Durante muito tempo eu não consegui fazer isso. Nos primeiros meses que eu comecei a dar aula, eu ia naquele jargão técnico, né? E eu via a cara das pessoas, todo mundo com cara de interrogação, assim, eu falei, acho que eu tô fazendo errado. E assim eu fui acertando o caminho. É isso. Legal. E, professor, pegando um pouco, né, desse caminho que a gente foi trazendo aqui para a conversa, você já comentou um pouquinho sobre como a inteligência artificial está transformando as carreiras, né? Eu queria saber como que você vê o impacto da inteligência artificial na criação de novas oportunidades de trabalho nas periferias, e especialmente aí para quem está começando na área de tecnologia. Tem muita oportunidade que vai aparecer ao longo dos próximos anos, principalmente para você ajudar a inteligência artificial a saber fazer algo. Porque pense que aquilo é uma criança que não sabe fazer nada. Você precisa ensinar, ela aprende muito rápido. E daqui a pouco começa a fazer tão bem quanto você. Então, algumas áreas que eu acredito, tá? Isso é algo que eu acredito, não vi, não li em lugar nenhum. Mas áreas de atendimento, pelo que eu já tenho feito e o que eu já tenho visto e estudado e construído, essa é uma área que tende a sofrer um grande impacto. Então, por exemplo, quem tem a primeira porta de entrada numa empresa de call center, em alguma área de atendimento assim, essa área, em poucos anos, ela deve sofrer assim grandes mudanças. E quem conhece definitivamente do produto faz sentido estar lá, mas só quem faz o trabalho, só quem executa, tende a ter problemas. Então, área de atendimento, vou precisar de muitas pessoas treinando inteligência artificial. Então, é importante que você aprenda algo que é simples, porém nem tanto, que é a tal da engenharia de prompt. Tem um monte de curso na internet, um monte de gente falando sobre isso, mas é entender da forma que a inteligência artificial se comporta quando ela escuta ou ela lê uma mensagem, ou escuta, pode ser falado ou escrito, de uma forma que, como é que ela interpreta isso mais fácil? Que hoje eu trabalho bastante com inteligência artificial na empresa que eu trabalho hoje, e é engraçado quando a gente está treinando as pessoas, a grande massa, eles entram com uma pergunta que nem eles saberiam responder. Eu falei, ele responde, mas respondeu. Tá, mas muito vago, né? Muito superficial. É a mesma coisa que te pergunte, o que é Brasil? Eu vou te responder, é um país. Tá, mas é um país com uma dimensão XYZ, que a capital é tal. O que você quer saber, né? Então, aprender como conversar, principalmente, com as inteligências artificiais de uma forma muito clara, e elas estão cada vez ficando mais receptivas a tipos de conversação geral, e tem um caso que eu recentemente coloquei para minha mãe conversar com o assistente que eu estou montando, e ela conversou por 15 minutos, e no final ela falou, nossa, que amigo legal esse seu. Eu falei, não, mãe, não é o meu amigo, é uma inteligência artificial. Mentira! Não é possível. É. Mas ele fala com entonação, parece que tem emoção. Eu falei, pois é. Então é sobre isso. Que a gente está falando das áreas de atendimento, principalmente, vão ser muito impactadas por quem não conhece. Quem conhece sempre vai dar um bom direcionador e as empresas vão precisar absurdamente muito disso. E muita gente. Então, por exemplo, eu trabalho hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje, eu remeto aos anos 60, 50, quando você começou os robôs substituírem as pessoas na linha de produção das indústrias. E aí, no final ali dos anos 80, 90, principalmente, tem uma foto emblemática, não sei se você já foi na Volkswagen aqui em São Paulo, que tem um corredor gigante. Eu diria que tem uns 30 metros, assim, num corredor lotado de gente. E aí todas aquelas pessoas foram substituídas por robôs. Tiveram que se reinventar e fazer outras coisas. Não só lá, né, mas em várias outras montadoras, que era o principal
polo de trabalho lá na ABC era o cara que trabalhava na Volks, na Ford, na Mercedes e assim por diante. Então, o que aconteceu? Esses caras precisaram mudar e aprender coisas novas. Eu diria, quem está na área de atendimento, hoje, no próprio supermercado, que é o caixa do mercado, em outros países que você vai, não tem mais caixa. É tudo autoatendimento. Isso não é inteligência artificial, isso já é um processo de automação. Então, tanto a automação quanto a inteligência artificial, ela vai impactar muito o setor que emprega exatamente a galera da periferia. Então, eu me preparando para isso, eu me prepararia de uma forma onde eu aprenderia primeiramente como é que eu falo com essa tal da inteligência artificial, né? Então, ter o primeiro contato ali com um GPT, olha, dá para fazer campanha de marketing aqui usando imagens e tal, dá para fazer imagens, dá para fazer vídeos. Então, tudo isso você consegue montar e aprender como você estrutura algo para levar para a inteligência artificial. Esse é um caminho. E outras áreas criacionais também, sempre tem espaço, né? Então, por exemplo, marketing sempre tem espaço. Jornalismo sempre tem espaço. Apesar que hoje tem muita notícia que eu vejo escrita em portais que falam, nossa, isso daqui o cara copiou, deu o texto e gerou no GPT ali, tá tudo certo. Não, pelo amor de Deus. Coloquem a sua percepção, né? Coloca o seu, sempre que você utiliza uma inteligência artificial, coloca o que te deixa, o que deixa o texto, o que deixa o vídeo com o seu toque pessoal, né? Que é isso que dá a diferença, tá? No final do dia. Isso é verdade, né? E faz diferença na hora de ler, com certeza, né? E você tem toda a razão, né? Principalmente para quem conhece um pouquinho. Até quero fazer um gancho, professor. O nosso programa aqui, ele é muito direcionado para docentes, mas também para um pessoal que está na universidade, que ainda vai ocupar esses espaços no mercado de trabalho. Então, acho que fica uma dica poderosa aí, né? Conhecer de inteligência artificial nunca é supérfluo, né? Hoje em dia é Não. essencial. E eu estava pensando aqui, você fez esse desenho, né, sobre o futuro do trabalho, na tecnologia. O que eu queria saber é o que você acha que a educação e a formação profissional precisam evoluir para preparar os jovens das periferias para essas novas demandas? Olha, a educação hoje, para mim, ela ainda é muito deficitária, porque ela não dá um direcionamento claro do que o cara precisa fazer para ele atingir um objetivo. Então, quando o cara entra na faculdade, muitos cursos de pós-graduação que eu ajudei a montar, eu olhava e falei, tá, o que o cara sai daqui sabendo fazer? Eu mesmo pergunto que eu faço quando eu olho uma grade curricular de uma faculdade. Tá, nesse primeiro semestre, o que você habilita o aluno a fazer o final do primeiro semestre? Tá, é um curso de, sei lá, vamos pensar aqui, análise e desenvolvimento de sistemas. O que você vai habilitar ele no primeiro semestre? Você tem um monte de matéria jogada. Então, isso é o primeiro ponto. Você montar trilhas que o cara saia dali com entregável para que ele consiga um entregável palpável que habilite ele para o mercado. Esse é o primeiro, que eu vejo que a educação precisa evoluir bastante. Quando você leva isso para a periferia, eu acredito que muito no social, tá? Então, por exemplo, para cada 10 alunos pagantes, eu abro uma bolsa de estudo para um aluno de periferia. Então, eu estou montando uma plataforma com treinamentos que eu vou fazer isso. Então, para cada 10 pessoas pagantes, eu vou lá e dou esse mesmo treinamento para uma pessoa da periferia. Ah, Henrique, mas a pessoa pode não estar preparada para isso. Tudo bem. O que ela precisa para se preparar, a gente vai ajudar. Então, primeiro, não é só... A gente está falando de negócio, então a faculdade ela é um negócio. Ela precisa gerar retorno, mas ela também precisa habilitar essas pessoas para que continue tendo mais alunos. Porque senão, cada vez mais, você vai deixar a classe A e B com cadeiras sobrando na faculdade, e quem realmente precisaria estar ali para aprender alguma profissão, não está. Essa é a principal preocupação que eu tenho em relação ao geral, né? A formação. Professor, muito obrigada, né, pela generosidade, né, por vir aqui compartilhar suas ideias, seu conhecimento. De fato, né, gente, a aula do professor Henrique é uma aula que vale a pena. E eu queria saber, você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para quem está assistindo a gente? Primeiramente, não pare de estudar. Eu estou já no mercado, indo para o 25º ano agora, e me pergunto o que eu fiz no fim de ano,
Eu estudei, preparei conteúdo, gerei coisas novas, estudei. Então, separa uma parte do seu dia para você ler alguma coisa, aplicar alguma coisa, e sempre, se tem um negócio que faz bem, é ajudar outras pessoas. Então, se você puder, com aquilo que você está aprendendo, ajudar o próximo, traz um negócio chamado ocitocina que faz mó bem pra gente, assim, no dia a dia, e te dá vontade de continuar fazendo aquilo. Então, se você puder, faça isso. Aprenda e compartilhe. Perfeito, professor. Que mensagem poderosa aí, né? Pessoal, quero agradecer novamente sua presença, né? E dizer para o pessoal que a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Valeu demais.